Semana começa de forma intensa no Vasco, com protesto de torcidas organizadas, definição de saída de treinador e busca por novo nome para comandar o Vasco na temporada. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia, estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Uma nova semana chegou para o Vasco junto com a chegada de Pedro Martins como seu novo diretor executivo, que agora assumirá o cargo substituindo Alexandre Matos, que deixou o clube há cerca de um mês. Agora o Vasco tem em sua diretoria a presença de um responsável pela pasta no futebol e assim poderá ajudar o Cruz Maltino com o seu conhecimento sendo colocado em prática. O torcedor espera que essa possa ser o início de uma nova fase no clube. A presença do profissional desde o último domingo já demonstra o comprometimento e a dedicação do novo dirigente, que rapidamente buscou se envolver nas primeiras reuniões para o planejamento do futebol do Vasco nesse momento de muita conturbação com os contextos que foram interligados desde o último compromisso do Vasco contra a equipe do Criciúma. A vinda do profissional representa a oportunidade de renovação e fortalecimento na gestão esportiva do Vasco, que parece neste momento meio bagunçada. Sua experiência e conhecimento serão bem fundamentais para que o Vasco possa assim traçar um novo rumo e tomar melhores decisões que possam impulsionar o desempenho em meio a uma semana onde o Vasco também estará presente na Copa do Brasil em um jogo crucial contra a equipe do Fortaleza e tendo um primeiro jogo como visitante longe do Rio de Janeiro, algo que também será bastante difícil, mas enquanto isso, Pedro Martins tem se integrado ao ambiente do clube e iniciado seu trabalho. O Vasco ainda se preparando para um importante desafio dentro de campo pela Copa do Brasil. Agora, com a presença de Pedro Martins nos bastidores do Vasco, é claro, se traz uma nova perspectiva e novas expectativas para o futuro do clube, quanto também algumas decisões que ele poderá tomar, e terá esse poder justamente devido à sua chegada, que é visto como um passo importante para que o clube possa buscar se desenvolver, pois durante a escolha dos últimos diretores o Vasco não conseguiu estar obtendo esse resultado de um avanço na sua gestão de futebol nesses últimos meses, desde o início também da Série A do ano passado de 2023, onde o Vasco já havia sofrido. Você, torcedor vascaíno, o que acha? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre essa chegada de Pedro Martins no futebol do Cruz Maltino. Para esse compromisso contra a equipe do Fortaleza, que o Vasco terá pela Copa do Brasil, é claro, o Gigante da Colina terá esse primeiro jogo após o grande vexame que deu contra o Criciúma no último compromisso em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Buscará as primeiras mudanças em relação aos erros que foram evidentes no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro. É uma mudança de competição e que buscará também ter a grande alternativa para que o Vasco possa também se comportar de uma forma diferente. Ainda após a saída de Ramon Dias, o clube esteve colocando Rafael Paiva, treinador do Sub-20, que estará assumindo de uma forma interina o time principal do Vasco para esse duelo contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. O profissional, que faz parte das categorias de base do Vasco, agora já teve as suas primeiras reuniões em relação ao planejamento do futebol e agora iniciará o seu trabalho de uma forma imediata para buscar fazer algumas mudanças na equipe do Vasco neste período inicial, onde o Gigante da Colina se encontra nesse momento sem a presença oficial de um técnico à beira do gramado, para que assim consiga estar obtendo um resultado positivo jogando como visitante contra a equipe do Fortaleza, que sempre é muito forte jogando com o seu mando a favor. Obviamente, esse não é o momento ideal para que o profissional pudesse ser inserido na situação atual. No entanto, no Vasco há essa urgência de momento. Ter que encarar esse papel. As características de jogo que são implementadas por ele nas categorias de base no Sub-20 do Vasco são bem específicas,
gosta de passar boa parte do tempo com a posse de bola e também buscar atacar de forma bem mais frequente o seu adversário, e assim com o objetivo de fazer a proposta de jogo contra os adversários. O início de semana no Vasco foi marcado por uma intensa movimentação logo após a saída do técnico Ramon Dias. Além disso, a torcida organizada do clube realizou um protesto no centro de treinamento Moacir Barbosa, buscando um diálogo com os jogadores e a diretoria para cobrar melhores resultados dentro de campo. A mobilização das torcidas organizadas demonstrou também quanto os torcedores têm sido engajados e preocupados com o momento vivido pelo Vasco. Eles querem ver o time em campo com uma postura totalmente diferente já na quarta-feira, competitiva e comprometida com um resultado, lutando para que o Vasco possa construir já no primeiro jogo um placar que seja considerado positivo diante de uma equipe muito bem montada que é o Fortaleza pelo técnico Vojvoda. Nesse compromisso, como já se foi falado anteriormente, o Vasco será comandado pelo técnico do Sub-20, Rafael Paiva, que terá a missão de tentar, em um curto período de tempo, buscar o máximo de chances para fazer com que o Vasco possa minimizar os erros cometidos nesse último jogo contra a equipe do Criciúma, onde ficou ainda mais escancarado que o Vasco necessita sim de algumas mudanças, e o técnico Rafael Paiva será o responsável por comandar o Vasco já nesse primeiro compromisso. Falando um pouco mais sobre a busca por um novo treinador para assumir esse comando, o Vasco já estaria também avaliando a possibilidade de realizar uma oferta pelo uruguaio Paulo Pesolano, atual técnico do Real Valladolid e que no futebol brasileiro esteve comandando o Cruzeiro. O uruguaio está há mais de um ano à frente do Real Valladolid na segunda divisão do campeonato espanhol. Tem um contrato válido até a metade do ano de 2024 e esteve comandando o Cruzeiro por mais de um ano. O uruguaio foi especulado no Vasco durante o período em que a equipe buscava um técnico ainda na temporada passada antes de contratar Ramon Dias. Na atual temporada, com a equipe do Valladolid, ele tem 39 partidas, 20 vitórias, 7 empates e 12 derrotas. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.